Olá, estamos começando mais um episódio do programa Personalidades. Esse programa aqui dá voz e visibilidade a personalidades, a verdadeiras personalidades aqui de Indaiatuba. Hoje, recebendo uma pessoa muito especial, ela tem um programa na Rádio Jornal de sábado, é um sucesso o programa Coisas da Dinha. Ela é nascida em Indaiatuba, casada, tem um filho, tem uma neta e hoje está como diretora do Lar e Espaço Dia Emmanuel, Lar dos Velhos de Indaiatuba. É um prazer receber aqui no estúdio da Rádio Jornal para a gravação desse podcast Dinha Lopes. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço aí o convite. Gosto muito de falar, contar histórias. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Que bom que você aceitou. Ai, e que bom que tem esse momento para a gente conversar, colocar o papo em dia e falar um pouco da sua vida. Sim. Indaiatubana, né? Indaiatubana, nasci aqui em 1955. Estou 69 já. E amo essa cidade demais, demais. Acho assim maravilhosa. Claro que tem os seus problemas, mas é comum. Mas eu amo Indaiatuba. Aqui, minha família, todos são daqui, então eu adoro. Você nasceu aqui na área central de Indaiatuba. Nasci, que na verdade, né, quando eu nasci, Indaiatuba era muito pequena, né? Eu nasci na Rua 11 de Junho. Rua ali, que hoje participa ali da área central da cidade de Indaiatuba. E sua família sempre foi daqui, Dinha? Olha, os meus pais não. Meu pai é português, né? Veio de Portugal. E minha mãe de São Pedro. São Pedro, ali na região de Piracicaba? De Piracicaba, isso. Minha mãe era uma bordadeira excelente, maravilhosa, que lá em São Pedro, pelo menos na época dela, né? Ela falava que ou você bordava ou você ia trabalhar na cana. Então, ela preferiu bordar. Começou a bordar com 6 anos de idade. Então, o talento dela era muito grande. Ela bordava toalhas, ponto cruz. Mas era uma perfeição, sabe? Que as pessoas compravam, até ela tinha pessoas que compravam e levavam para os Estados Unidos para vender lá. Atrás, né, do ponto cruz, quem sabe bordar, sabe que atrás dele tem que estar perfeito. Perfeito, exatamente. E essas clientes que era dela, né? Assim, falava isso. Perfeita, perfeição. Então, meu pai é português, minha mãe, os pais dela eram portugueses também. Mas ela é de São Pedro, e daí veio para cá, né? Conheceu meu pai, casou. E você tem quantos irmãos? Nós somos em 5. 5 irmãos. 5 irmãos. Tenho já uma que já está no plano espiritual, minha irmã caçula. E éramos 3 mulheres e 2 homens, né? E conta pra mim como que foi a sua infância aqui em Indaiatuba. A gente brinca hoje que é difícil encontrar indaiatubano, né? Difícil, é verdade. A cidade cresceu tanto. Cresceu muito, Antigamente a gente conhecia todo mundo. A minha infância foi maravilhosa. Eu passei a maior parte da minha infância ali onde é hoje o Indaiatuba Clube. Sim. Era tudo uma chácara dos escaquetes na época. E tinha ali as mangueiras do hospital. E nós morávamos na primeira casa da Rua Oswaldo Cruz, que a cerca da nossa casa era a linha do trem da Sorocabana. Sim. Então a gente morava do lado da linha do trem e atrás, assim na frente, tinha lá a chácara dos escaquetes e as mangueiras do hospital. Então aquele bairro lá era assim, era nosso mundo, né? Nós em 5 crianças, e antigamente as famílias eram maiores, né? Sim. Então naquela rua, aquele quarteirão, aquele bairro, eram muitas crianças. Então a gente viveu aquela infância assim gostosa de brincar na enxurrada, de subir na árvore, de caçar borboleta, enfim, de fazer comidinha de terra e comer a terra, não morrer. Eram essas brincadeiras. Então nós somos né? assim muito, muito, muito felizes. Sempre assim, a minha família sempre foi humilde, pobre, né? Meu pai trabalhava no cotonifício. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi. Então, meu pai trabalhou muitos anos lá e meu pai ajudava os finais de semana no bar do Vando, que foi um dos bares mais conhecidos de Indaiatuba. Que legal. Muito conhecido. Então, o pessoal da antiga, todo mundo já ouviu falar do bar do Vando. E que era o pai do Vandinho, das lotéricas. Das lotéricas. Isso. Então, meu pai era muito conhecido também, né? E trabalhou 30 anos no cotonifício, depois ele trabalhou na Iama. E assim nós fomos crescendo dentro de uma realidade que a gente aceitava e gostava e era feliz, sabe? Feliz. Estudei no Randolfo, né? Depois estudei na Escola de Comércio,
Candelária. Já tinha aquele tempo. Já tinha. Já tinha. E o Randolfo, assim, foi também uma escola... Randolfo ali onde hoje é o Centro Cultural. Isso. Cada vez que eu passo lá, nossa, quantas lembranças. Te remete ao passado. Sim. Que bom que foi, que delícia que era. Assim, o respeito que a gente tinha pelos professores, o amor que a gente tinha pelos professores, né? E muitos indaiatubanos, ou pessoas que moravam já nessa época aqui, que passaram por lá e assim, tem muita saudade. Depois, antigamente era só o Randolfo. Sim. Depois veio o Áurea, né? Uhum. Então, aí a cidade foi crescendo. Mas a minha infância foi maravilhosa. A gente livre, uma infância livre, brincadeiras saudáveis. A gente não tinha muita roupa, né? Então eu passava de um irmão para o outro, de um primo para o outro. Eu tenho uma gratidão muito grande por uma tia minha, que é a Laura Cardoso. Não sei se você já ouviu falar. Não. Da atriz. Ah, sua prima? Minha tia. Tia? É. Olha, ela veio de Portugal, ela com meu pai e tudo. E eu morei com ela em São Paulo. Olha que legal. E ela tinha 2 filhas que era da idade minha e da minha irmã, da Délia. Então as roupas das filhas, né, que era assim bem diferente da nossa, né? Então a gente usou muito a roupa das primas. E assim, e ela ajudou muito a nossa família. Então eu tenho uma gratidão imensa, sabe? Imagino. Por meus avós também. E, enfim, foi uma infância maravilhosa. A gente não sabia o que era ovo de Páscoa, a gente não sabia o que era Dia da Criança. Essas datas comerciais, Não, né? Que hoje em dia fica Sim, muito comercial, muito, né? Tem é. muito dia disso, dia. E tem crianças, né, que não conseguem, ficam frustradas. A gente não tinha No frustração. passado não tinha. Não tinha. Então, era um brinquedo no Natal, né? Aquele que o pai e a mãe podiam comprar, não Sim. era aquele que a gente escolhia. Tinha uma loja ali na esquina do Randolfo, chamava Imperatriz. Então, essa loja foi muito conhecida em Indaiatuba, sabe? É. Então, tinha aquelas bonecas maravilhosas na vitrine, tinha aqueles carrinhos. Enfim, era uma loja linda. E a gente ficava ali, saía da escola e ficava ali, grudada no vidro, olhando, sabe? Só olhando. Mas era, assim, uma felicidade muito grande. Foi uma infância maravilhosa. E uma cidade tranquila também. Tranquila. Né? Muito tranquila. Indaiatuba, todo mundo se conhecia. Sabe? Todo mundo conhecia todo mundo. Todo mundo era comadre, todo mundo ajudava. Enfim, foi assim, minha adolescência também. Eu ia entrar nisso. E então, adolescência? Já ficou jovenzinha? 12 anos comecei a namorar. Esse que é meu marido. Jovem. 12 anos, Tá com ele até hoje. Até hoje. São quantos anos já? Ano que vem, 50 anos de casado. 50 anos de casados. Mais 7 de namoro. Olha, 57 anos 57, juntos. Então, comecei a namorar ele também bem jovem, mas eu namorava, assim, era mais namorado, vamos dizer... De olhar, de admirar. olhar, exatamente, porque o pai estava na fiscalização, né? E pai, irmão, tio, exatamente, mãe, todo mundo. Vizinhos. Todos. Tinha umas fofoqueiras que moravam perto de casa. Mas a gente fofocava de todo mundo também. Uhum. Mas então nós crescemos assim numa adolescência gostosa. Tinha bailinho não vou dizer garagem, porque naquele tempo quase ninguém tinha carro. Não tinha garagem. Não tinha garagem. Tinha área, a gente falava área, né? A parte da frente ali da casa? A parte da frente, isso. Uhum. Então a gente se encontrava ali. Meu pai tinha uma sonata, não sei se sabe o que é. Eu vou perguntando porque é do meu tempo. Então, uma sonatinha, comprava disco, né? LP, essas coisas. E a gente fazia as nossas festinhas ali, ou na casa de outras amigas. E assim foi nosso piquenique. A gente fazia muito piquenique. Itaici, aí por aí por perto. Aproveitava para passear na cidade. Andava muito de bicicleta, né? Você sabe que nem tinha academia, né? Como fala? Academia, né? Academia. Não tinha. A gente era tudo saradinha, sabe? Porque tinha que percorrer e era tudo a pé, né? Tudo a pé ou bicicleta. Ou bicicleta. E bicicleta também já era para uma classe um pouquinho mais... Privilegiada. Privilegiada. O meu pai tinha uma bicicleta, ele levava a gente no porta-mala, tinha porta-mala na bicicleta. E às vezes a gente enfiava o pé no raio da bicicleta, arrancava metade do calcanhar, mas estava tudo certo. Ninguém ia para o hospital, ninguém estava tudo certo. Foi maravilhosa. Minha infância foi maravilhosa, minha adolescência foi maravilhosa. Muitos amigos, muitos conhecidos, muito que eu tenho até hoje, que eu guardo no coração, aqueles que ainda estão por perto, aqueles que já partiram. Ficou assim,
aquela saudade. Sim. Mas foi muito boa, Gisele. Eu só tenho, assim, que agradecer muito, sabe? Eu tenho muita gratidão pela minha vida. Aí as pessoas falam, mas você não tinha uma boneca de cabelo. Tá bom, mas eu tinha uma de cabelo de plástico. Sim. Tava bom. E minha mãe era muito criativa, sabe? Então, Era. qualquer a gente tinha, ela fazia muita coisa. Então, minha mãe era sábia, apesar dela não ter tido muito estudo, ela era muito sábia. Então, isso fez a diferença na nossa vida. Que bom, isso é muito importante. Bom, muito E bom. aí, você curtiu essa fase da adolescência, Sim, juventude aqui em sim. Indaiatuba. Quando você chegou na juventude, saía, por exemplo, já tinha clube na cidade? Tinha o Indaiá, o 9, Indaiá, né? 9. E era ali na praça. Sim. Praça Prudente de Moraes. Então, a gente ficava do 9 no Indaiá, do Indaiá no 9. Atravessava a praça, exatamente. Tinha também o Tejusa, Sim. né? E tinha outros clubes, né? Mas o que mais marcou mesmo foi Indaiá e o 9, que era do pessoal da turminha, sabe? Era muito gostoso. E a paquera acontecia ali no meio daquela praça, Ali no meio né? da praça, conheci o meu marido, né? Ali na praça. E eu passeava na praça, sabe? Passeava. Foi assim que você conheceu ele? Assim que eu conheci. Tava passeando lá. Tava andando. Bati o olho. Ele também, ele tem uns olhos verdes lindos. Quem chegou em quem? Ele, Viu chegou, que você olhou, olhares se cruzaram. Isso. Aí tinha um alto-falante na praça. Aí se você tinha... Hoje seria, eu penso assim, eu não tenho noção de quanto era. Mas tipo assim, 50 centavos. Aí você ia lá, pagava para tocar música. Para E oferecer para alguém. Oferece para moça de vestido de bolinha. Todo mundo já olhava. Ai, que delícia. Se tinha 2 ou 3, ninguém sabia quem era. Ficava na dúvida. Será Aí que sou encontrava ou na esquina do Correio, que até hoje tem o Correio lá, né? Ou na esquina do Indaiatuba Clube. Marcava o encontro. Marcava encontro, daí eu... Essa música é pra você, me encontre em tal lugar. Isso, ou então mandava bilhetinho, né? Porque não tinha zap, não tinha celular, telefone, pouquíssimas pessoas em Indaiatuba tinha. Então foi uma época, assim, maravilhosa, falar pra você. E era engraçado, porque a gente começava a namorar um rapaz, e era difícil você ficar trocando de namorado, sabe? Não que não tivesse, tinha bastante, mas a maioria, assim, namorava e era para casar. Antigamente era assim, sabe? Não que não tivesse liberdade, mas a gente foi criado, eu posso dizer, de uma maneira diferente, sabe? Então, pra gente ir na praça e no clube, tem a Capela de São Benedito. Sim. Então, como a gente morava ali na Oswaldo Cruz, que era perto, né? Então, minha mãe fazia primeiro a gente ir na missa. Depois... Ela falava, primeira obrigação, depois a diversão. Então, a gente ia na missa e rezava pro padre acabar logo. O padre não acabava, sabe? Mas Deus... Porque vocês queriam ir lá na praça. Mas foi muito importante essa parte. Claro. Sabe? Hoje eu sei o quanto foi importante. Na época eu não queria saber. Oh, meu Deus. Na época você queria que acabasse logo a Logo, exatamente. Como qualquer jovem, né? Exatamente, Mas foi muito importante. Então, tudo na minha vida foi, assim, muito intenso, sabe? Eu vivia, assim, de uma maneira... Meus irmãos, minha mãe, meu pai... Então, nós vivemos, assim, de uma maneira muito intensa. E qual o segredo? Você disse que você vai completar, ano que vem, 50 anos de casado. São 57 anos já com o seu marido, entre namoro e casamento. Isso. Qual o segredo para uma união assim, tão longa? Tem segredo? Olha, eu acho que entender, diálogo, sabe? Meu marido, ele é uma pessoa muito boa. Muito quieto, ele nunca, se eu falar para você, você não vai acreditar, 57 anos, ele nunca falou não para mim, nunca, sabe, nunca, se eu falar para ele, olha, vamos, faz isso, faz, mas assim, foi um amor, assim, um encontro de almas mesmo, então eu entendo dessa maneira, sabe, e não tem segredo, sempre trabalhamos juntos, né, desde quando nós casamos. Primeiro ele trabalhava na fábrica em Jundiaí, depois, e eu também trabalhava, né? E aí nós ficamos sócios de um irmão dele, num restaurante. E então, aí fizemos, terminou a sociedade, depois de alguns anos, e tivemos o nosso próprio negócio, que é o Cocadinhas Bar, né? Que tem 45 anos. Então, 45 anos trabalhando junto. E eu sou muito franca, sabe, Josiane? Porque é assim, eu era um bar. E ele tinha que confiar. Eu estava ali. Sim. Né? E assim, os clientes eram amigos, são amigos. Então, eu nunca tive nenhum problema de trabalhar num bar.
Então, eu acho que é você que faz o ambiente, né? Claro. Nossa, nós, assim, fizemos tantos amigos, sabe? Que eu falo que nós temos, são muito mais amigos do que clientes, né? Então, eu acho que a receita, né? É essa. Confiança, né? O amor. E passamos vários perrengues, material, de tudo que você possa, doença. Mas quando eu me casei na Igreja Católica, na Igreja Candelária, e nós falamos lá, né, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, mais na pobreza do que na riqueza. A riqueza não chegou ainda, mas a gente lutou bastante, juntos. Sabe que tipo, ninguém solta a mão de ninguém? Sim. Então foi assim. Ai, que E bom. assim, é até hoje. E eu penso assim, né? Vai chegar uma hora, não sei como que vai ser, mas a gente somos almas que nos reencontramos aqui na Terra, é o que eu acredito. O nome dele mesmo. Nelson, apelido é Co. É verdade, eu tinha esquecido. Aí Co, o meu Dinha. Aí o pessoal falava, vamos no Cocadinha? Vamos no Cocadinha? Virou Cocadinha. Cocadinhas, Por causa 45 disso o nome. anos. Por Que causa legal. disso, juntou os nomes e ficou E Cocadinhas. hoje serve uns lanches famosos. Ah, né? graças a Deus. O pessoal gosta bastante. Porque são 45 anos fazendo, Muito né? tempo, né? E agora meu filho também tá lá, né? Meu filho fez 2 faculdades. Um dia ele chegou para mim e falou assim, mãe, eu não estou feliz. Ele trabalhava numa multinacional. Olha só. Mãe, eu quero trabalhar no bar. Sério? Sério. Na hora eu tive um choque. Mas eu sou assim. Você quer ser feliz? Seja feliz da sua maneira. Porque a vida vai passar tão rápido. Quando você olhar para trás, você vai falar, puxa, podia ter feito isso, podia ter sido mais feliz, né? Tá certo, a parte material é importante, mas não é tudo, Não. né? Então, se você está infeliz, até... Né? Se você está infeliz do que você está fazendo, vai fazer outra coisa. Vai fazer o que você vai se sentir feliz. Que isso vai transformar a sua vida. Com certeza. Sabe? É muito bom você fazer aquilo que você gosta. E o nome do seu filho? Robson, E aí ele falou, mãe, não tô feliz. não estou feliz. Aí a empresa, o pessoal gostava muito dele, né? Ele trabalhou mais de 10 anos. Aí ele falou com a empresa, tudo, eles fizeram tudo para ele, tudo do jeito que ele queria, e falou, as portas ficam abertas para Sim. você. Mas ele nunca mais voltou, ele ficou no bar, Tá ele lá feliz, tá lá atendendo feliz, o público. atendendo o público. Ele Que gosta, delícia. ele gosta. Eu falo assim, Robson, não é possível, você era para ser vereador, porque eu conheço a Indaiatuba inteira. É verdade, né? Então é isso. Ele quis, então também uma receita para felicidade, sabe? Para você, não que não tem problemas. Tem, claro. Com certeza. Não é que você vai ser feliz todo o tempo. Você vai ter lá suas preocupações, né? Mas eu acho assim, não importa. Se você quer ser feliz lá no topo, ou então aqui, tá tudo certo. Deus vai te amar da mesma forma. E a sua vida vai ser boa, né? Vai ser Porque boa. às vezes a gente fica pensando só no máximo, e esquece de Exatamente. aproveitar o dia a dia. O dia a dia, exatamente. De curtir, sabe? O tempo passa muito rápido, né? Ele passa pelo vão dos nossos dedos e vão embora. Então, se você deixou de fazer uma coisa que você queria, ou por pensar o que os outros vão pensar, sabe? Isso é bobagem. Quando você chega aos 69 anos, e você olha para trás, você fala, legal, fiz tudo o que eu queria. Que bom. Nem sempre deu certo. Quebrei a cara. Mas valeu a experiência. Valeu a pena. Vale a pena, pode ter certeza. Dinha, você é conhecida como Dinha lá do Lar de Velhos. Isso. Quando que você começou a trabalhar no No lar lar. ou se dedicar? Porque acho que é mais uma dedicação, né? Sim. Foi assim, minha vida mudou completamente. Eu tenho essa irmã, que eu falei que já está no plano espiritual. Ela tinha alguns problemas de saúde. Eu nunca tinha ouvido falar da doutrina espírita, já com 30 anos. E uma amiga da minha irmã... Você era católica? Eu era católica. Minha família. Sim. Aí, uma amiga da minha irmã, que também era católica, mas tinha ido no Centro Espírita Apóstolos do Bem procurar uma ajuda. E ela encontrou com a minha irmã na rua e falou para minha irmã que ela estava frequentando, se minha irmã não queria ir. Aí minha irmã foi,
e uma pessoa que atendeu ela disse para ela: você está aqui, mas não é por você. Tem uma pessoa da sua família que tem um compromisso na terra, mas ela não sabe ainda. E ela vai vir através de você. E quando minha irmã me contou, nós ficamos assim, ai, quem será? Sabe, tentando adivinhar? Quem será? Quem será? Quem será? E a minha irmã, no tempo, ela tinha uns probleminhas, né? Não conseguia dirigir. E eu falei para ela, eu te levo, imagine, né? Fazer um tratamento espiritual. Aí nós fomos. E quando eu cheguei lá, que eu entrei, comecei a ouvir, falei, nossa, parece que eu já conheço tudo isso. Aí de lá, os dirigentes receberam uma mensagem se eu queria ir trabalhar no Lar de Velhos. Eu conheci o Lar de Velhos e ter ido lá algumas vezes, levar algumas doações, era completamente diferente do que é hoje. Do que é hoje, né? Quem conheceu o Lar de Velhos, né? Aí foi engraçado, isso foi numa sexta-feira à noite. No sábado de manhã, eu estava na cidade e encontrei com a Idil. Aí eu falei, a Idil, ela já tinha... Não, ela não tinha perdido a filha ainda. Não. Andréia. Já tinha perdido a filha, já. Tinha. Já. Aí eu falei assim, Idil, você sabe que me convidaram para trabalhar no Lar de Velhos? Aí ela falou assim, você falou que sim, né? Aí eu falei para ela, eu tô pensando. Como assim? Ela falou, você tá pensando? Porque a Idil era, né, direta. Ela falou, você não tem que pensar. É uma oportunidade que Deus está te dando. Pega com as duas mãos. Aí eu fui lá, conheci o lar, me apaixonei. O lar estava fechando. Estava passando por uma situação complicada e ia fechar. Ia fechar. E onde iriam ficar os velhinhos? Na época, tinha 24 velhinhos e 6 funcionários. Não tinha dinheiro para pagar os funcionários. Aí foi tão engraçado que eu fui na prefeitura e falei para o prefeito, se posso vender doce aí na praça? Quem era o prefeito à época? O Clay. Clay Ferrari. Aí ele falou assim, pode. Ele falou, você vai vender doce para quê? Eu falei, para ajudar o Lar de Velhos. Você não tem noção. Fui pedir, todo mundo deu um prato de doce. Fizemos assim, ali na praça, foi muito bom, sabe? Aí eu falei, esse é o caminho. Venda. Trabalhar, e conseguir, né? Mas eu achava que eu não ia conseguir. Porque era muito... Mas a cidade era menor, então menos habitantes. Então a gente não tinha internet, mas tinha o boca a boca. E dali nós fomos, né? Trabalhando, voluntários chegando, e hoje estamos com 72 velhinhos. Esse foi que ano que aconteceu isso? Que aconteceu? 89. 89. Foi o ano que eu mudei para Indaiatuba. Olha, então, 89. Aí, no dia que me convidaram, José, foi o dia do meu aniversário. Então, eu acordei de manhã e falei assim, ai, Jesus, me dá um presente bem bonito. Mas pensando nas coisas materiais. Pensando num carro, uma bolsa, enfim. Quando foi à noite, eu recebi aquele convite. Depois de muito tempo, fui entender que eu fui atendida. Quando eu pedi o presente, eu fui atendida por Deus, sabe? Eu precisava daquilo. Porque senão, talvez, eu teria ficado rica materialmente. Eu acho que sim. Porque eu tinha, assim, muitos clientes, você não tem noção do bar. Eu fazia muito salgadinho, Meu salgadinho era muito famoso. Tinha que entrar na fila para fazer encomenda. Você não conseguia atender todo mundo? Não conseguia, não. E então eu tinha cliente em Elias Falso, Cardeal, Itu, Salto, Indaiatuba. Provavelmente você teria uma loja hoje, com dessas certeza, que estão por aí, com certeza. Né? E a hora que eu resolvi, e meu marido sempre aceitando aquilo que eu... Isso que eu ia te perguntar. Sempre. Você se dedica ao lar. Ele é um trabalho. Sim. Como fica em casa? Fica tudo bem. Que bom. Tudo bem. Ele me ajuda em tudo que precisa. Ele cozinha, ele lava a louça, enfim, tudo que precisa, ele faz. Ele trabalha no bar também com meu filho, né? Mas ele, assim, meu filho aceitou, meus pais aceitaram. Então, meu pai, na época, ele não aceitou muito a minha mudança de religião. Religiosa. Mas eu expliquei para ele. Se ele entendeu, não sei, mas com certeza agora ele já entendeu. Né? Eu falei, pai, não vai mudar nada. Né? Continuo a mesmadinha. Né? Mas é esse caminho que Deus me planejou para mim. E vai ser esse. Então, meu filho, aí passou, meu filho cresceu, veio minha nora, aí veio a neta.
presente da minha vida. O nome dela? Júlia. Júlia. Linda, maravilhosa. Eu acho ela linda. É como eu estava falando para você antes, professora, escolheu quando ela falou para a família, né? Então, Júlia, o que você vai ser? O que você vai seguir, né? Eu já escolhi. Professora de história. Então tá, você quer? Você quer ser feliz? É isso que eu quero, vó, eu vou ser. Então, tá aí já no último ano da faculdade. E trabalhando já com os alunos. E muito feliz também. Ganhando experiência. Ganhando experiência, né? Conhecimento, ela é assim muito dedicada, ela gosta muito de história. Eu gosto muito de história também. E tem o tio dela também que gosta muito de história, né? Então, tem aí uns planos aí pra ela. Vamos falar o nome do tio. Linho. O professor Linho. Linho, Carlos foi Alberto. Vereador, Muito tempo. Ele foi, acho que 3 ou 4 vezes. Isso. É muito conhecido, professor de história. Ele foi muito. Acho que ele deu aula há 40 anos. Ali no Dom José. Então, ele... Não sei os caminhos da vida, né? Que Deus prepara. Mas quando ela falou, eu falei, tá tudo certo. Você quer ser professor? Você sabe que quando meu filho também falou que queria ser professor, algumas pessoas torcem o nariz, Sim. né? Muitas pessoas, elas são explícitas. Elas falaram para mim, mas ela não vai ganhar dinheiro. Exato. Eu falei, mas ela vai ser feliz. Exato. E você sabe que 2 pessoas foram, assim, tiveram uma reação que eu falei, gente, que incrível. Eu sempre fico com essa reação. Uma jornalista que trabalhou comigo no antigo jornal Votura, ela falou assim, que bom. O Brasil precisa de excelentes professores de matemática. Isso. E uma outra professora falou assim, nossa, é fantástica essa notícia. Então, assim... A gente fica feliz, né? Quando essa amiga falou assim, o Brasil precisa de excelentes professores de matemática, eu falei assim, gente, precisa de excelentes profissionais em qualquer área. Inclusive na educação. Na educação. Principalmente na educação, Exatamente. Né? E hoje tem uma dificuldade muito grande, né? De professores também. E, Dinha, eu acho que isso acaba influenciando também o destino dos jovens. Sim. Porque, às vezes, tem algum que quer ser professor, mas por quê? Vê o professor. Não, vê o outro falando assim, você não vai ganhar dinheiro. Isso. Vai ser professor? A pessoa desiste da profissão. Desiste de um sonho, desiste de uma vocação. Exatamente. Aí vai ser... vai ter outra profissão e não vai ser feliz. Não vai ser feliz. E como que vai ficar a vida? Será que um dia vai conseguir voltar e falar assim, era isso que eu queria fazer? Era isso que eu queria. Vou fazer. Então. Mas assim, que bom que vocês apoiaram a sua neta. Não, apoiamos e tenho assim um orgulho de falar que ela é professora. Tenho muito orgulho. Nossa, eu gosto de falar eu vejo que as pessoas me olham meio assim, a Dinha acho que não bate bem. Porque hoje, né, você fala, professor, tantas dificuldades, né? Mas você sabe, é uma coisa que se você gosta, tá tudo certo, né? Tá tudo então, certo. Precisamos de professores. Precisamos. Porque senão, como que esses jovens, essas crianças vão aprender? Exatamente. Não é? Só no computador? Exatamente. Mesmo para o computador, precisa de professor. Precisa, sempre vai precisar. Dinha, aí você foi pro lar. Depois desse momento que você chegou, que foi um momento difícil. Você chegou lá, a realidade, eles iam fechar, não tinha como pagar salário, arregaçou a manga, as pessoas se uniram. Sim. Algum outro momento difícil no lar? Quando nós estávamos porque sempre eu estive lá, mas com outras pessoas juntos, né? Sim. Mas eu estava lá, assim, tipo assim, vamos dizer... falando pro pessoal, vamos, gente, vamos que dá certo. Você puxa todo mundo. Isso. Aí, quando foi em 2011, né? Que eu entrei aqui na Rádio Jornal, a gente ia fazer uma reforma grande no lar. Muito grande. E não tinha dinheiro. Mas eu falei, vai conseguir. Porque Deus falou que vai dar certo. Veio o meu câncer. Assim, agressivo demais. Os médicos deram pouquíssima chance para mim de vida. Eu ouvi eles falarem pro meu marido e pro meu filho. Era 1%, para não dizer que não era nada. Mas Câncer onde? Foi no útero e no ovário. E os dois juntos é meio raro, sabe? Sim. E o do ovário estourou. Então eu desmaiei, porque eu não sabia que eu tinha câncer, ninguém sabia. Aí eu tive, né, uma cirurgia muito grande, no qual eu fui até considerada morta dentro da sala de cirurgia. Mas depois eu voltei, Deus falou, volta. Aí, e antes de ir para a cirurgia, eu falei com um dos diretores, ele falou, e agora? Eu ouvi, mas perfeitamente, alguém falar para mim, pode falar para tocar que você vai voltar.
Foi difícil. Não vou falar para você que foi difícil. Foram 2 cirurgias em 30 dias, muito grande. E depois químio. A químio muito forte, muito agressiva. Debilita, né? Debilita. Na primeira químio, na primeira semana já cai todo o cabelo, os cílios, tudo. Aí eu fiz uma peruca, né? Aí era uma coisa, tinha um cachorrinho, o cachorrinho adorava pegar minha peruca. Saí correndo. Aí eu desisti da peruca. Falei, quer saber? Ele pegava? Ele pegava e entrava na casinha com a peruca. E eu ia de gatinho lá. Bob, dá minha peruca, Bob. Porque eu chegava em casa, estava muito calor, eu tirava, sabe? Ele pegava a minha peruca. Mas ele me ajudou. Porque daí eu comecei a olhar pro espelho e falei, sabe que eu não tô tão feia, careca? Você se aceitou. Me aceitei. Foi muito bom. Aí passou. Químio, eu vou falar pra você. É muito dolorosa, muito difícil. Por quem está passando, eu sei o que está passando. Eu coloco em minhas orações todas essas pessoas. Mas a gente consegue, assim, se você acreditar no remédio. É um remédio poderoso, difícil, amargo, mas ele funciona. E se tem que ser assim, o que a gente vai fazer? Aí eu fiz, aí depois de 2 anos voltou mais um tumor. Aí fiz outra cirurgia. Aí depois de 2 anos, em 2017, voltaram 5 tumores. 5? 5. Aí tive que fazer mais uma cirurgia muito grande, que também não dava nada para mim. Essa pode despedir. Eu toda vez despedia do meu marido. Bem, você pode casar. Tá tudo certo, falava para ele. Só cuida da minha mãe. Eu tinha minha mãe ainda, né? Então eu falava, só cuida da minha mãe. E ele se debulhava lá, daqui a pouco eu tava de volta. Que besteira, falar isso. Mas eu falava de coração para ele, porque eu tinha que libertar ele, né? Mas eu não tenho medo de morrer, sabe? Porque eu acho que a hora que chegar a sua hora, você vai... Mas os tratamentos, eu tive assim... eu estive no plano espiritual, ninguém me contou. Isso foi uma experiência que eu vivi. Na primeira cirurgia, que eu fiquei entubada, fiquei UTI muito tempo, né? Então, lá no plano espiritual, eu me via num hospital, eu me via numa maca, né? Tinha, assim, algumas... Eu via como pessoas ali. E eles falavam, né? Mas eu não entendia direito, porque eles não abriam a boca. Aí eu entendia que eles falavam que se eu ficasse, eu ia ficar como suicida. E eu falava, mas eu não me suicidei, eu pensava. Aí eles falavam assim para mim, mas você não se cuidou. Você não foi ao médico, você sabia que você não estava bem. Ao médico da Terra. O médico da Terra está lá para isso. E você não tinha ido mesmo? Não. 5 anos. 5 anos. Sem ir no médico, sabendo, eu sentia que eu tinha alguma coisa. Eu tinha medo da verdade. Aí eu tive essa lição tão grande. Nossa. E eles falavam que se eu voltasse, retornasse, eu tinha que falar onde eu fosse sobre isso. Para falar para as pessoas, não tenho medo, vá. Né? Se cuida, se trata, né? Porque dá certo. Então, todas as vezes, daí eu fiz químio de novo. E a químio teve que ser mais forte. Sim. Porque a outra o meu corpo já conhecia. Aí, 2019, voltou. Não podia mais fazer cirurgia. Eu não tenho mais como fazer cirurgia. Porque eu tenho, como chama? Tela. Tenho 4 telas, né? E já, né? Depois de tantos anos. Então, o médico falou, não tem como fazer cirurgia mais. Aí, foi na rádio. Fiz acho que 53 rádios em 2 tratamentos. Aí, voltou de novo. Aí, teve que fazer braquiterapia. É um tratamento... É novo? Não. Não é novo, mas é de acordo com os casos que você já teve. Exatamente. Aí, eu fiz no Boldrini. Certo. Eu não conhecia o Boldrini. Aí, eu falei, muito obrigado, Deus. O senhor queria que eu conhecesse aqui. Que lugar. Né? Que lugar, assim, sagrado. Porque lá você vê a dor das mães, das crianças, sabe? Ali você fala assim, viu, tô reclamando do quê? Você entendeu? Então, eu acho assim, tudo que puder fazer para ajudar, né? Não conheço o Hospital de Câncer de Barretos. Aqui eu fui muito bem tratada, aqui em Indaiatuba. Os médicos que cuidaram de mim, maravilhosos, né? Então, eu tenho, assim, uma gratidão muito grande pelos médicos. Eu falo que todos os médicos, enfermeira, todo mundo que cuidou de mim, tudo estava no caminho já planejado, sabe? Então, e aceitando, né? Aceitando. Sim. E até hoje eu estou aí na batalha.
Mas tá tudo certo, tudo bem. Dinha, você falou da reforma do lar, que Sim. Você teve a ideia Sim. justamente quando você Eu descobriu fiquei doente, que eu tava mas com aí câncer. depois Voltei, conseguiu fazer conseguimos. a obra. Conseguimos, fizemos uma enfermaria maravilhosa. Eu não sei até onde que eu posso falar uma enfermaria maravilhosa, mas é uma enfermaria bem Digna, montada, com digna. respeito, Exatamente. atendimento Hoje nós aos- temos 39 idosos na enfermaria, que precisa de todos os cuidados, né? Desde o banho, dos curativos, do remédio, da comida na boca. E então foi um sonho realizado. Eu lembro que eu fui na coletiva de imprensa quando vocês abriram o lar Depois da da reforma, e é. a gente ficou encantado. Sim. Muita gente falava assim para mim, mas como que vocês conseguiram? Eu falava, olha, não me pergunte, porque eu não sei. Foram tanta ajuda de tantos lugares que eu falo assim, na primeira reunião, ó, quando estiver acabando, você pode me avisar, tá? Vamos conversar. Tá bom. Na primeira reunião foi assim, antes de começar essa reforma. A gente tava seguindo lá a nossa vidinha, né? Aí, um dia eu falei assim, eu acho que eu vou convidar umas pessoas, né, da cidade para fazer uma reunião para ver o que a gente pode melhorar o lar. Aí eu pensei assim, comecei a pensar em um, em outro, me vinha na cabeça, mandava convite e as pessoas foram aceitando, né? Aí na primeira reunião eu cheguei no lar, cheguei primeiro, era uma tarde, marquei para 6 horas da tarde, deu uma chuva. Eu pensei assim, meu Deus, acho que não vem ninguém. Aí, quando eu comecei a ver as pessoas chegando, e eram pessoas assim, pensa assim, importantes na cidade, influente. Aí, eu pensei assim, e agora? O que eu vou perguntar para essas pessoas? Como elas podem ajudar o lar? Mas me veio na minha mente assim, claro, não, você vai perguntar para elas como elas podem se ajudar, elas. Porque você está convidando elas para elas se ajudar. O lar vai ser consequência. Tá. E fiz a reunião. Começamos uma reunião assim. Falei, olha, gente, eu estava aqui pensando, sozinha, aqui olhando essa chuva, e me veio esse pensamento. Então, é isso que eu quero falar para vocês. O que cada um pode fazer por si mesmo, ajudando o lar. Porque quando você faz alguma coisa, você faz para você. Seja de bem ou do mal, é para você. E daquela reunião, saíram tantas ideias, que nós fomos assim, fazendo, e se faltava uma coisa aqui, já aparecia um, já punha, já faltava outra coisa ali, já... Então foi maravilhoso. Muitas doações, né? Muitas solidariedade. Solidariedade. Foi assim, hoje eu olho lá e eu penso assim, mas como? Mas foi. Com Deus e assim, as pessoas ajudando. Então eu tenho uma gratidão muito grande pelas pessoas de Indaiatuba. Então, são pessoas maravilhosas. Muito famoso, o bazar. O bazar. Quem teve essa ideia? Já tinha ou você modificou? Tinha muito, eu modifiquei. Tinha, mas era muito precário. Muito precário. Então, aí nós começamos a fazer umas mudanças, né? Umas mudanças, um dava uma ideia, outro dava outra ideia. Chegava um balcão lá bonito, a gente colocava aqui. Chegava uma coisa mais bonita, a gente colocava ali. E assim, um dia, então era assim, eram umas casinhas que tinham o bazar. Aí também chegou foi assim, Josiana, eu vou contar. Fazia 10 anos que eu estava lutando para fazer a creche no lar. Queria creche. E um dia eu já estava desistindo. Eu falei pro meu marido, um dia a gente estava numa padaria tomando um café de manhã, no domingo de manhã. Falei pro meu marido, estou desistindo. Eu falo com todo mundo, ninguém me ajuda, ninguém quer me ajudar, ninguém quer. Aí, no que eu falei assim, eu falei para ele, estou desistindo. Eu olhei, tinha uma placa assim, eu não sou política, viu? Apesar que a vida da gente é política. Sim, pra nossas mim, atitudes. todos os políticos são bons. Gosto de todos eles, cada um está fazendo sua história, cada um está fazendo o livre-arbítrio. Então, não tenho nada contra ninguém. Sabe? Principalmente em Indaiatuba, que a gente conhece todo mundo. Sim. Né? Então, se eu falar para você que eu sei fulano é de tal partido, não sabe. Não sei. Por isso que tô falando isso, porque eu vou falar de um político, né? Mas eu não via ele como político, eu via ele como um amigo. Tá. Então, eu olhei naquela placa e estava escrito assim, essa obra tá pelo engenheiro José Carlos Tonin e Eduardo Tonin. A gente chama Du. Parece que veio assim na minha cabeça, chama eles.
No dia seguinte eu liguei. Falei, Zé, preciso falar com você. Dá pra você vir aqui? Com toda delicadeza. Dá pra você vir aqui no Lá ainda? Ele tinha que ir lá, porque eu não ia. E ele veio. Aí eu falei assim, Zé, você sabe que assim, tem uma ideia, fazer uma reforma, fazer uma creche para idoso, né? Aí ele falou assim para mim, vamos fazer. Tem dinheiro? Não. Não tem nada, não tenho nada. Eu tenho a ideia. A ideia isso aí. Olha, dali já vieram também outras pessoas sem conotação política nenhuma, assim, cada um fazendo sua parte, sabe? Então ali foi assim, o Lar consegue, não só o Lar, como outras entidades em Indaiatuba, né? Indaiatuba está muito bem dessa parte. Sim, nossa. Então a gente, para nós somos todos amigos. Eles são amigos do Lar, né? E a gente vai passar e o Lar vai ficar. Então dali saiu a creche, dali saiu. Ele falou para mim, e o doutor Iolando Bernardinetti, ajudou bastante, quase não o vejo mais, tenho muita gratidão. Ele é advogado, não tinha nada a ver com engenharia, mas ele entendia de tudo. Aí ele falou assim, Dinha, vamos fazer um barracão grande para fazer um bazar num lugar só. Nossa, eu amei. Falei, vamos? Tem dinheiro? Não. Tenho vontade. Tenho vontade. Adorei a ideia. Pois dali, acho que levou uns 2 anos, estava pronto. A creche e o barracão. A creche nós conseguimos manter ela uns 12 anos. Depois veio a pandemia. Com a pandemia, não pôde mais. Porque... né, não pode vir e voltar. Esse trânsito. Não tinha. Aí teve que parar. Teve que parar. Mas então, eu poderia falar o nome assim de muitas pessoas aqui. Eu quero assim, até me desculpar com eles, que nossa, quanta gente ajudou, sabe? Muita gente. Se eu for falar, eu vou ficar faltando. Eu só contei esse caso do Zé Carlos, porque foi um caso muito forte, né? Mas os outros ajudaram muito, sabe? E também políticos, né? O que a gente vai fazer? Eles ajudam, não é? E o povo ajuda. O povo ajuda, né? O povo é maravilhoso, doações. O povo confia, sabe? Então, de repente, o nosso bazar se transformou um dos melhores da região. Vem gente de fora comprar, muita gente de fora. Nós precisamos, para você ter uma ideia, precisamos parar de colocar na internet os produtos? Os produtos. Eu vi que não está mais anunciando. Não, por isso? É por isso, porque vem muita gente. Eu achava que era falta de tempo, muita correria. Não. Era assim, você coloca lá, vamos dizer, uma bolsa. Nós não temos um estoque daquela bolsa, nós temos aquela bolsa. Aquela bolsa. Então a pessoa, você chegou, você comprou. A pessoa, ela chega depois, ela quer saber onde está a bolsa. E é difícil se explicar. A gente só tinha aquela, né? Então eu falei, de vez em quando a gente põe alguma coisa, mas a gente não achou melhor parar um pouquinho para não ter assim, esse conflito, sabe? Entendi. Mas as pessoas toda da região, São Paulo, Campinas, Hortolândia, Itu, Salto, enfim. Tem de tudo, né? Tem móveis, tem brinquedos, tudo. Tem coisas de casa, são mais de 30 mil itens. As pessoas montam a casa lá, as pessoas, sabe, se vestem. Tem pessoas assim que jamais conseguiria comprar aquilo, sabe? Uma geladeira, um fogão daquela marca, daquele jeito. E as pessoas, Josiana, você não tem noção como elas são boas. As pessoas de Indaiatuba são muito boas. Que bom. Muito, muito. Eu sei, tem vários bazares em Indaiatuba. Então as pessoas são boas. Sabe? A gente ainda tem que acreditar no ser humano. Tá difícil? Tá. Mas tem gente boa ainda. E a gente tem que falar do bem. Sim. Deixa eu só falar uma coisa rapidinha. Tem aquela passagem de Jesus que ele fala, o que a direita faz, a esquerda não pode saber. Mas você tem também que divulgar o bem. Porque o mal está muito divulgado. Aí as pessoas ficam tristes, angustiadas, ansiosas, depressivas, com medo. Mas então vamos divulgar o bem. Tem pessoas boas. Tem pessoas boas que doam, que que trabalham. compram, e tem gente que vai lá comprar, resolve a necessidade dela. Dela e do lar. Sabe, hoje sem o bazar fica difícil, não consegue. Você imagina 72 idosos. Acho que tem uns 43 usando fralda. Nossa. As fraldas são trocadas 5 vezes são 3 vezes no dia, se não tiver, assim, mais necessidade. Certo. E 2 vezes à noite.
Então, você imagina 43 idosos usando fralda. É muito É gasto. muita. São lavados 100 quilos de roupas por dia e higienizado. Então, é assim, É um trabalho importantíssimo para a cidade de importantíssimo. Indaiatuba, né? Olha, nós temos 2 psicólogos contratados, 2 fisioterapeutas, nós temos uma equipe de enfermagem, de enfermeira-chefe, de auxiliar de enfermagem, de cuidadores, de 36 pessoas, só nessa parte. Sabe? Então, é assim. Então, o que as pessoas, o que vocês doam, tenha certeza que Deus está abençoando, sabe? Mesmo que você dê um par de chinelo, ou você dê uma televisão, uma geladeira, é a mesma bênção que você vai receber. E o que é legal, né? Às vezes tem algum móvel em casa. Eu já doei Sim, várias vezes. Ah, sim. guarda-roupa. Sim. Tá em boas condições? Liga, eles vão buscar em Vai casa. buscar. Marca o horário. Sim. Marca o horário tudo certinho e vai buscar. Olha, Josiane, quantas eu ouço falar lá assim, ó. Nossa, comprei o guarda-roupa do meu sonho. Que Deus abençoe essa pessoa que deu. Ah, que bom. Ai, comprei um vestido do meu sonho. Que Deus abençoe essa. Então, aquela pessoa, ela não sabe quem doou. Mas Deus sabe, né? Então, é assim. É a corrente do bem. Que bom, que bom. Dinha, e tem planos novos para o lar? Olha, no momento é manter o lar. Manter o lar. Manter o bom Porque atendimento. O bom atendimento. É isso que a gente preza. Por quê? A partir do momento, Josiane, que eles entram por aquele portão, já fica difícil. Eles já sabem, né? Então, são histórias que tem ali, né? Então, a gente procura fazer daquilo lá um lar. Lar substituto mais lar. Né? Então, tudo que eles... Ontem eu dei um coelhinho para uma senhorinha lá, mas ela agradeceu tanto. Mas ela ficou tão feliz. O coelhinho de pelúcia. E ela ficou tão feliz. Ela falava assim, tô lembrando da minha mãe, tô lembrando da minha... Então, são coisas que não tem o que pague, você entendeu? Então, o que é importante, Polar? É a gente manter essa qualidade de vida e eles se sentirem importantes, amados. Que eles continuam sendo amados. Eu não julgo famílias, porque é difícil, muito difícil. Hoje está cada vez mais difícil, né? Mas que cada um saiba o que ele pode fazer. Você conheceu o seu Antônio Packer? Sim, entrevistei ele. Isso, ele dizia assim, Deus sabe quando a gente não quer e quando a gente não pode. Essa é uma frase que ele deixou para mim, sabe? É verdade. Que eu sempre uso isso. Então, é assim. Deus sabe se você... Então, fazer uma visita é uma caridade, sabe? Ouvir o que o idoso tem para contar. E é o que eu sempre falo nas entrevistas. Muitos idosos, por exemplo, você vai lá, visita uma idosa ou um idoso. Quando você vai embora, ele fala assim, pô, você viu? Minha filha veio. Eu não quis contar que era minha filha, para você não ficar chateado. Mas a minha... Ah, não era sua filha, não. Era sim. Você que não conhece minha filha, mas era minha filha. Então, tem muito caso assim. Sabe? Que a gente sabe que não é, mas a gente deixa. Então, eles convidam aqueles que estão nos quartos, vem aqui tomar um café em casa. Então, é muito bonitinho, sabe? Então, a gente... E eu tenho certeza que quando eu não estiver mais lá, Deus vai providenciar alguém que faça essa parte. É muito importante. Então, eles têm lá, eles já enfeitaram tudo para Páscoa, né? Nós temos lá os psicólogos, os cuidadores, enfim, que ajuda a decoração. Tá linda a decoração da Páscoa. E eles participaram daquilo. Então, quando eles estão participando daquilo, eles estão esquecendo as tristezas. Às vezes alguma tristeza. Então, né? O plano é continuar mantendo isso. Se eu falar para você que é fácil, não é fácil. Não deve ser. Mas eu tenho sempre fé. Por exemplo, meu Deus, o leite está acabando. Chega a doação do leite. Meu Deus, como que eu vou fazer, hein? O idoso está precisando de fralda. Fralda é caro. Chega a doação. Sabe? O idoso... Olha, eu vou falar para você. Eu não sei quando que vai passar o programa, mas enfim. Nessa próxima sexta-feira, a idosa ela vai fazer aniversário, 90 anos. E ela falou assim para mim, eu quero churrasco. Tá? E é para todos? Para todos. Para todos. Então, nós vamos fazer o churrasco. Geralmente, a gente faz no final do mês, o aniversariante do mês. E tem vários, né? Às vezes até 10. Uhum. E
e comemora com um bolo, com um salgadinho, Sim. com um refrigerante. Mas esse vai ser especial, porque ela quer o churrasco. Então a gente vai fazer o bolo, tudo, mas vai fazer vai o ter churrasco. Para todo mundo. E vou falar para você, churrasco bom. Não é qualquer coisa, não. Tem que ser coisa boa. E não sei se foi recentemente, mas vocês levam eles para viajar também, né? Sim. Para passear. Sim, eles vão, eles adoram. Eles foram como chama essa cidade que tem flor? Esqueci. Olambra? Olambra. Ficaram encantados. Eles vão muito aqui em Indaiatuba, tem muitos lugares lindos aí. Sim. Da água Museu lá. da Água. Então eles fazem piquenique no casarão, Casarão ali completo. eles fazem piquenique, sabe? Que delícia. Então vai nosso assistente social, vai cuidadores junto. Eles adoram. Eles vão em pesqueiro, eles almoçam pesqueiro, a gente conversa com os donos, não que eles fazem de graça porque ninguém é obrigado, sabe? Sim. Eu entendo mas sempre eles dão um desconto, né? Então eles fazem esse passeio. Eles vão no Natal, né? Eles foram ver os trens, eles foram de trenzinho ver a decoração de Natal, ficaram encantados, né? Então sempre todo mês tem algum passeio para eles. A gente aluga a van, né? E a van leva cinema. Agradeço muito a família Lui, que sempre está, né? Convidando, eles amam. Que delícia. Isso é muito bom. Porque a vida deles não está parada, né? Não. Eles estão vivendo Eles e vocês estão vivendo. promovendo experiências para eles. Exatamente. E ali é assim, né? Eles convivendo com pessoas que estão na mesma situação, fazendo amizades, sabe? Casamento. Então, é um lar substituto, mas é um lar. E isso eu não abro mão. Sabe? Do carinho, do amor que a gente tem que ter com eles. Isso eu não abro mão de maneira nenhuma. Isso é verdade. Dinha, vamos falar sobre o seu programa aqui na rádio. Ai, meu Deus do céu, eu amo. Começou... Foi por um convite? Como foi isso? Foi também interessante. Ó, você vê, eu falei pra você que eu falo muito. Foi assim. Eu sempre frequentei a rádio. Eu vim aqui nos programas do Sinhá, da Idil, enfim. Tava sempre por aqui. Um pouco por causa do lar de velhos, um pouco por causa de... sempre, sabe? E eu conhecia muito pessoal, né, daquela época. A Dione, o Jassol, todo mundo conhecia. E virava e mexia, eu tava por aqui. E quando a Idil morreu, ficou uma lacuna assim aberta, né? Nós ficamos meio sem chão. Os ouvintes, a rádio, né? E o Ita, você conhece o Ita? Sim. O Ita, eu encontrei com ele num aniversário. E ele falou assim pra mim, preciso falar com você. Eu falei, o que foi, Ita? Ele falou assim, sonhei que você estava fazendo um programa de rádio no lugar da Idil. Eu falei, você tá louco? Tá louco, Ita. Não é loucura. E ela estava presente. Ele falou, vamos ver isso? Na época, a menina do seu jeito, a Érica. Ele encontrou com ela numa festa, também, em outra festa. Falou com ela sobre o sonho dele. Aí seu Geis foi lá no lar, né? Aí começou, vamos fazer um programa. Eu, seu Geis, ele queria que viesse no lugar da Idil. Todo dia. De segunda a sexta. De segunda a sexta. Eu falava, não dá, seu Geis. Não dá por causa do lar. Eu tenho que escolher. E para me escolher, eu escolho o lar. Não dá. Aí foi. Tinha um programa ao sábado da Liberati Salete. Chamava Sala de Visita, um negócio assim. Aí eu falei assim, aí a Salete vinha pro horário da Idil. Aí, que era de segunda a sexta, das 9 acho que às 11. Aí eu falei assim, olha, de sábado acho que dá para mim ir. Isso foi em 2011. Ele falou, então monte um programa. Ele falou assim, mas monte um programa diferente. Ele falou, já tem muita música assim da atualidade. Ele falou, tem as músicas muito antigas, que era o Derli que fazia, o Juarez, tinha algumas pessoas que faziam um programa à noite, que era música bem antiga. Aí eu montei um programa com vários quadros, Jovens de Ontem, Jovem Guarda, e comecei a fazer. 2011. Comecei em dezembro de 2011. Em janeiro de 2012, descobri o câncer. Sabe o que eu fazia? Eu fazia químio e vinha fazer o programa. Um dia eu fazendo o programa... Desmaiou? Desmaiei. Você não parou? Não pegou uma licença? O médico queria me matar. Eu imagino. Ele queria me matar. Aí eu lembro que o menino da época era o Iago. Você conheceu o Iago? Não conhecia. Ele era palhaço igual o Rodriguinho. Mas ele ficou
dá um desespero. Imagino eu me desmaiar ali. Mas foi um desmaio meio que rápido. Você voltou? Eu voltei, continuei. Meu médico queria internar eu. Ele falou assim, é louca. Mas eu não desisti. Aí comecei a fazer o programa. Aí veio o Iago, depois veio o Rodriguinho. E a gente tá aí até hoje, falando de pobre. Adoro. Eu morro de rir. Adoro. A sopa do pobre. Olha, é uma delícia. Diz que rico, quando chega o inverno, ele vai para Gramado. Pobre já vai fazer sopa. Festival de sopa. A sopa. E o Rodriguinho não gosta de sopa. Não, sopa não é janta. Não, eu amo. Mas eu gosto muito do programa. Eu me divirto demais. E, sabe, as pessoas... você sabe da força da rádio, né? Tem uma força gigantes. Então, o pessoal, que nem o pessoal que vai lá no Bazar. Muita gente chega e fala, nossa, como eu dou risada. Nossa, porque a Rádio Jornal é minha companheira. Ai, porque... Então, a força da rádio é muito grande. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Então, eu gosto demais. E minha mãe amava essa rádio. Minha mãe amava demais. Então, ela pegou, assim, um bom tempo do meu programa, né? E minha mãe, como eu disse pra você, era muito sábia. Se eu falava alguma palavra errada... ela te chamava atenção. Ela escrevia. Quando eu chegava em casa, ela falava pra mim, você não tem o direito de falar errado no microfone. Puxava minha orelha. Mas eu amo, eu adoro. E esse amor por Roberto Carlos, Jovem Guarda? Desde quando eu me conheço por gente, eu amo ele. Eu tenho, assim, era 2 pessoas que eu amava, 2 artistas, amo ainda. Silvio Santos e Roberto Carlos. E, de repente, o Silvio já foi, né? E o Rodriguinho fica falando que o Roberto Carlos está congelado, não sei o quê. Mas eu amo ele. Ele fez parte da minha vida. Sabe? As músicas dele, e não só da minha, acho que de muita gente. As músicas dele para mim, são maravilhosas. Eu gosto de muitos cantores. Você sabe que eu sei, porque quando eu era criança, adolescente, Sim. Eu morava perto de um tio que amava Roberto Carlos, como você. Sim, eu amo. Então, fita era só Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Sim. Eu sei as letras das músicas. Às vezes o pessoal estranha, minha filha fala, você sabe essa letra? Eu sei por conta disso. Sei até o contexto, por exemplo. Quando que ele lançou tal música? Por que ele fez aquela música, que nem a música O Divã. O Divã, ele levou muito tempo para fazer, que fala do acidente dele. Sim. De quando ele perdeu a perna. Então, eu amo o Roberto Carlos, sabe? Assim, é um amor. É claro que é um amor diferente. Mas eu tenho, assim, uma paixão por ele. Pelas músicas dele, pelo trabalho dele. E diz que ele namora a moça lá de 20 anos, deixa ele que namore. Eu falo pro Rodrigo, deixa ele que namore. O problema é dele. Se ela quis. Se ela quis, é amor. É amor. Pronto, se ela ama ele. O problema é dele. Eu amo o Roberto Carlos. Show, Olha, eu tive 2 oportunidades de ver um aqui em Indaiatuba. Eu fui nesse show. Na Faici. Sim. Foi, né? Foi. Isso. Aí eu fui. Ele jogou rosa. Isso, eu cheguei ao meio-dia. Ele chegou entrou às 11 da noite. Você chegou meio-dia? Meio-dia. Eu e as minhas amigas, tudo com a fita na cabeça, Roberto Carlos. Meu marido fiz pôr também, porque tinha que homenagear. Aí ficamos lá, 11 horas ele entrou, foi tudo maravilhoso, amei. Aí quando eu estava doente, agora em 2017, acho que foi, eu fui numa excursão aí, como chama das Américas lá? Espaço das Américas. E uma das pessoas que estava fazendo a excursão, que também me conhece desde criança, eu estava no processo do tratamento, e ela falou assim para mim, fica perto de mim, né? Porque a gente ia sentar lá no fundão, né? Não tinha dinheiro para sentar na frente. E ela me deu esse presente. Como ela levava todas as pessoas, nós sentamos na primeira mesa, eu e meu marido. Pegou a rosa. Para mim foi um presente, eu chorei assim, o show inteirinho. Mas foi o show dele maravilhoso. É muito bom, né? É maravilhoso, Esse é maravilhoso. Show da Faici foi maravilhoso. Maravilhoso. E assim, eu falo, deixa, pode falar o que vocês quiserem. Ele é o maior, não adianta. Ele tem história e vai ficar... Ele é o rei. Entendi. Olha, é outra pessoa, outro artista que quando partir vai fazer muita falta. Né? Vai, muita falta. Todo mundo, você não ouve falar mal do Roberto Carlos. Você não ouve ele. Ultimamente ele anda meio sem paciência. Também o povo provoca, né? Sim. Provoca. Mas ele é, assim, uma pessoa que passou a carreira dele. Claro, teve os casamentos, enfim. Ele foi uma pessoa normal, mas ele é iluminado. Sim. Ele é assim, eu acho... Tem uma música dele, Josiane, que poucas pessoas sabem, que foi o Chico Xavier que fez a letra.
e deu para ele e o Erasmo pôr a música. Chama O Homem, a música. E se você nunca ouviu, ouça. Essa eu não tô lembrando. O Homem. Um dia um certo homem esteve aqui. Fala de Tinha Jesus. um olhar mais belo que já existiu. Essa música, eu fico até arrepiada. É uma mensagem. Sim, eu conheço. Sabe, uma mensagem maravilhosa. Então, o Roberto tem algumas músicas que são mensagens. Nossa Senhora, me dê a mão. Se você está num momento difícil, você ouve essa música, sabe? Parece que ela está segurando na sua mão. Então, ele fez essa diferença no mundo artístico. Isso né? é muito bom. Tem muitos artistas bons, claro. Agora, o Thales falou para mim que ia pôr... Ele falou o nome do cantor lá. Eu falei, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. O Thales queria me botar fora do estúdio. Mas, enfim, eu tô ainda naquela tempo da Jovem Guarda. Dinha, qual o seu sonho? Hoje, depois de tudo que você já fez, tem algum sonho ainda a realizar? Eu acho que não, assim, alguma coisa... Não tenho, assim... Eu só quero continuar minha vida do jeito que ela está, né? Tá muito bom. Mas não tenho, assim, um sonho específico. Eu quero ter tal coisa, eu tinha muita vontade, eu vou falar pra você. Dá tempo ainda de falar, menino? Vai? Dá tempo. Tá. Dá tempo, Júlia? Dá tempo. Dá tempo? Eu vou contar pra você de um sonho que eu tinha. Ah. Eu gosto muito de ler. Eu tenho paixão por livros. Eu leio 2, 3 por vez. Quando eu tinha 12 anos, eu li um livro que chamava Gabriela Cravo e Canela. Jorge Amado. Amei. Aí, com 12 anos, eu falei, um dia eu vou conhecer Ilhéus. Um dia eu vou conhecer Ilhéus. Passei minha vida falando. O ano passado eu fui conhecer Ilhéus. Ai, que legal. Com 68 anos. E como foi? Maravilhosa. Fui na casa do Jorge Amado. Ai, deve ter sido emocionante. No bar lá do Nassib. Olha, no Bataclan, lá no Cabaré. Olha, foi um sonho realizado. Que delícia. Eu queria demais, porque quando eu li o livro, eu entrei naquela história. Quando você lê um livro, você viaja. Sim. Né? É muito bom ler. Quero falar para os jovens, leiam. É maravilhoso, né? Porque senão fica muito rápido, né? Diz que hoje 30 segundos para eles já são muito, né? Já estão cansados. Então, não prende mais atenção. Exatamente. E eu levei 66 anos para realizar esse sonho. Mas e que era bom um que já sonho. realizou. E Ilhéus é maravilhoso. Né? Então eu gostaria de conhecer Portugal, a terra do meu pai, mas não vou por 2 motivos. Não tenho dinheiro e tenho medo do avião. Morro de medo de atravessar o oceano, não vou atravessar. Mas é igual ir para Ilhéus, só demora um pouco mais. Demora um pouco mais, mas não vou. Eu acho que 80% do trajeto é no mar, né? No mar, então ainda as pessoas ficam falando isso pra mim, eu falo, não vou e não adianta. Mas é lindo, hein, Portugal? Ai, as pessoas mandam lindo! fotos, Eu né? fui ano passado. Você foi? Maravilhoso, né? Nossa, queria morar lá. Eu tenho uma sobrinha que ela viaja o mundo todo, né, pelo trabalho dela, filha da Délia. E ela fala, vamos pra Portugal, eu levo vocês. A Délia fala, vamos, Dinha. Vai, Dinha, vai. Eu vou ter que tomar um remédio pra dormir 24 horas. Toma. Ai, é maravilhoso Portugal, eu hein? acredito. Lisboa. Terra do meu pai. O meu pai, ele morreu falando que ele gostaria de voltar em Portugal. Mas não deu. Mas quem sabe ainda. Mas com certeza. Mas eu tenho esse. Então, sonho, assim, já passaram aqueles sonhos, sabe? Eu acho que a maioria já foi realizado. A gente quer que todo mundo que a gente ama seja feliz e que a gente não ama também seja feliz. Porque diz que pessoa feliz não enche o saco. Não. Fica lá e tá tudo bem. Então eu quero que todo mundo seja feliz, sabe? Pra mim tá tudo bom, tá tudo certo. Mas não tenho assim um sonho. Não, tá tudo certo. Pra gente encerrar, Hum. a fé é muito importante pra você, né? Muito importante. A fé me ajudou assim a minha vida toda. Eu acho que a fé é importante. Uma religião é importante, não importa qual. Porque você vai ouvir coisas que, às vezes, você vai numa missa, num culto, numa palestra, você ouve, você fala assim, mas isso não tem nada a ver comigo, mas hoje não tem nada a ver com você. Daqui uma semana, um mês, 2 anos, 1 ano, quando você estiver passando por alguma dificuldade, você vai lembrar aquilo que você ouviu e aquilo vai te fortalecer. Então, a fé é muito importante. O acreditar que você não está sozinho em momento nenhum. Jesus está presente, Deus está presente. E se você está passando por alguma dificuldade, seja material, seja saúde, enfim, relacionamento,
Tudo. Deus é generoso. Ele não faz nada para nos castigar. A gente tem que aprender, porque nós temos que aprender com as nossas próprias atitudes, com as nossas plantações. Então, não se sinta esquecido por Deus, por Jesus, jamais eles vão deixar a gente. Mas a gente também, eles estão com nós, mas nós precisamos estar com eles também. E, mas é numa casa de pedra que eu vou achar Deus? Depende. Se for necessário ir. E eu acho que hoje é muito importante. É muito importante. Não estou falando para ir na católica, na evangélica, na espírita. Não, vá onde você vai se ser uma pessoa melhor. Né? Porque a partir do momento que você começar a frequentar, às vezes até trabalhar, né? Porque todas as igrejas, a maioria, tem uma parte social. Um trabalho. Um trabalho. E isso vai modificar você. Sabe? Não vai resolver seus problemas, mas você vai enfrentá-los de uma outra maneira, aceitando aquilo que Deus planejou para nós. Porque quando nós rezamos o Pai Nosso, nós falamos, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. E às vezes é feita, a gente sapateia um pouquinho, né? Mas então, eu acho assim, a fé é muito importante, principalmente nos dias de hoje, de saber que nós estamos aqui de passagem. Né? O que vai ser depois, cada um acredite no que quiser, não tem problema. Mas não acaba tudo aqui, né? Então, nós temos um Deus que está aí nos proporcionando o nosso dia a dia. Ele está conosco, mas vamos estar com Ele também. Como você gostaria de ser lembrada pelos outros? Já te passou isso pela cabeça? As pessoas falam assim para mim, o que você quer que escreva no seu túmulo? Eu quero que escreva assim, ela viveu intensamente. Tudo. Tudo, mesmo nas minhas horas mais difíceis. Teve hora difícil? Teve. Teve, mas todas as vezes que eu tive aquelas horas mais difíceis, horas de muita tristeza, da separação do ente querido, é muita dor, mas essa hora a fé também me ajudou muito. Sabe? Ajuda muito, porque você fala assim, meu Deus, eu nunca mais vou ver essa pessoa que eu amo fisicamente, né? Mas aquela fé, ela vai... Sabe? Você vai se curar na mão de Deus e vai. Né? Então, de tudo que... E agradecer também pelos momentos que você viveu com aquela pessoa. Deus, obrigada. Eu tive a oportunidade de viver com ela. O tempo que o Senhor determinou. Né? E o que essa pessoa deixou para mim, ela deixou o aprendizado. Né? Seja lá o que for. Então, quando a gente tem esses momentos mais difíceis, né? A gente... às vezes uma dor na unha para você é uma coisa, para mim é outra. Então, eu não posso medir a dor do outro. Eu tenho que respeitar, né? Então, às vezes uma pessoa, ela vê de uma forma, o luto, por exemplo, e a outra vê de outra forma. Mas nesse meio tem a fé. Tem a fé. A fé ajuda muito. Eu me lembro quando minha irmã morreu, a minha mãe falou assim, eu achei que eu já tinha sofrido na vida. Eu não tinha sofrido. Quem ajudou muito minha mãe foi a Edil, que ela já tinha também devolvido a filha dela para Deus. E ela falava, Cida, você vai aguentar. Se apegue em Deus. Se apegue em Deus. E minha mãe se apegou em Deus. E foi ali que ajudou ela a seguir os anos que ela ficou sem a minha irmã aqui. Então, é assim. Às vezes a perda do emprego, de um relacionamento, a pessoa, sabe, ela se desespera. Se apegue com Deus. Procure ajuda. Procure ajuda. Procure, não tenha vergonha. Todo mundo tem problema. Todo mundo. Você vai encontrar alguém que vai te escutar e vai falar, você vai conseguir passar por isso. E você vai ser exemplo pro próximo. Às vezes, naquela dor que você passou, você vai apoiar alguém no futuro. Exatamente. Então, é isso, gente. Não perca a fé nunca. Nunca. Dinha, quero agradecer demais você ter participado. Agradeço, adorei. Foi muito legal. Acho que eu falei umas 3. Acho que 1 hora. 1 hora. Eu adoro conversar. Olha, quem quiser, as pessoas me param na rua, o meu marido, ele fica assim, vamos bem. E você tá lá. Nossa, eu tô lá. Às vezes a pessoa já tá com a paciência, mas eu tô lá. Você vem em outro assunto e outro assunto. Você viu, né? Que eu vou puxando uma coisa atrás da outra, eu vou falando, mas eu adoro conversar. Então, gente, me encontrar na rua, pode parar e conversar comigo. Eu vou amar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ótimo ano aí para você, tanto você aqui na também. Rádio, no trabalho, quanto lá no lar e na sua família. O dia que você quiser fazer uma visita lá no lar,
Vá, tá? É muito bom. Eu vou sempre ao bazar. Isso. Vai uma hora lá no Pra lar, visitar. você vai visitar. De quinta e domingo, das 2h30 às 4h. Então, é assim... É aberto à visita. A visita. Tem que ligar antes? Não. Não É precisa. assim, não. É uma caridade. Ah, sim. Eu garanto para você que você vai ter lá 72 idosos para você conhecer, conversar. Claro que você não vai conversar com todos, mas aquele que Deus planejar para você é aquele que você vai conversar. Legal. Então eu quero convidar todas as pessoas também, Rua Pedro Gonçalves, 106, né? Vila Candelária. Vá lá conhecer. Gente, eu sou encantada pelo trabalho com o lar de velhos aqui de Indaiatuba. Acho assim o seu trabalho maravilhoso e todas as pessoas, né? Todos, Você está como todos. diretora, mas tem presidente, vice-presidente, tem Nossa, todo tem um conselho, né? Todo mundo. Tem o presidente, o Emerson Batista, tem a vice, a Marinês Dércole, tem os secretários, né? O Ricardo Reis, tem então o Antônio Barqueta, tem seu Benedito Rocco e, enfim, eu. Nós somos uma diretoria, tem um conselho, né? Mas ali na frente do lar, eles fazem a parte deles e eu fico lá com os meus velhinhos que eu amo de paixão. Parabéns amo. pelo trabalho de vocês, é um trabalho importantíssimo para a nossa cidade. Um presente. E, né, para a nossa sociedade. Um presente. Eu espero assim, sabe, Josiane, que as pessoas tenham entendido tudo que eu falei, sabe? Porque às vezes a pessoa, né, ela falou de fulano, falou de ciclano. Tenha certeza, eu sou grata a todos que ajudam lá. Eu sou muito grata. Em outras entrevistas você já citou muita gente também. Sim, Já te entrevistei sim. várias pessoas, Que várias às vezes vezes. as pessoas ainda falam para mim, mas você não tem problema. Deus sabe o seu Exato. nome, né? Então você foi importante naquele momento que você estava lá, Sim. né? Então todos vocês são importantes, todos, porque sozinha ninguém faz nada. Não. Né? Precisamos um do outro, somos anjos de uma asa só. Precisamos da asa do outro para voar. É isso. Muito obrigada. Obrigado. Beijo para todos. Vocês conferiram então mais esse episódio do programa Personalidades, hoje com a Dinha Lopes, aqui de Indaiatuba, essa pessoa tão especial e que faz um trabalho tão importante para a nossa cidade, para a nossa sociedade, como eu já disse. Lembrando que sempre aos domingos, a partir do meio-dia, tem um novo episódio do programa Personalidades para dar visibilidade a verdadeiras personalidades aqui do nosso município. Você pode nos ajudar compartilhando esse conteúdo com seus amigos, compartilhando aí nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam quem contribui para o nosso município. Até o próximo programa. Obrigada.